Vamos para a exposição da palavra de Deus? Amém? Está com fome da palavra de Deus aí? Glória a Deus. Eu estou com sede de ministrar a palavra, porque a gente, semana passada, como não teve o culto, então essa semana a gente está pilhado para poder falar daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero já te pedir para deixar aberta a sua Bíblia em Hebreus. Vai até o livro de Hebreus. Capítulo 11 daí, tá, irmãos? Hebreus 11. E deixa aí por um instante. A equipe que não estiver servindo, não estiver trabalhando, pode sentar, beleza? O louvor, a Tiffany já sentou, parabéns, o Gabriel também sentou, o Arthur está no Kids e o Léo está trabalhando. O Léo está fazendo umas filmagens, que o aniversário da igreja está chegando, então a gente está fazendo captação de imagens para produzir o vídeo da igreja. Não dá bola para ele não, se ele passar do seu lado, concentra em mim, fica comigo. Bom, ao longo da nossa caminhada cristã, às vezes por falta de orientação e também por a gente não ler adequadamente a palavra de Deus como deve, nós acabamos entendendo alguns textos e algumas passagens da Bíblia de uma maneira errada, de uma maneira um pouco distorcida e equivocada. E isso é um grande problema. Você concorda comigo? Você entender errado a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela é simplesmente o nosso manual de vida para todo cristão, para mim e para você. Na Bíblia está tudo que Deus quis deixar registrado para a vida do homem. Então ela é o nosso guia, a nossa bússola, é o nosso manual de instruções de como a nossa vida deve funcionar e de como não deve funcionar também. Por isso que uma leitura equivocada ou uma leitura rasa, ela não gera o entendimento que tem que gerar e por falta de entendimento a gente não aplica corretamente o que ela nos diz. Pois bem, e uma vida baseada numa interpretação errada também gera atitudes erradas. E viver um erro por muito tempo, quando você começa a não aprender o certo e a reproduzir o erro por muito tempo, aquele erro começa a se tornar normal para você. E aí o que era errado passa a parecer certo. E o que não tinha, aparentemente, nenhum mal, começa a fazer mal para você, porque você está vivendo num erro. Pois bem, e eu acredito que a gente vai aprender hoje corretamente da palavra de Deus acerca de um tema que é um dos pilares do cristianismo, da nossa fé, que é sobre a fé. Acabei falando da fé de maneira antecipada. Então, a gente hoje vai entender todo esse contexto e essa aplicação do que é a fé bíblica, de acordo com a palavra de Deus, ok? Talvez você diga assim, pastor, mas eu achava que era outra coisa. Mas a Bíblia vai te mostrar diferente daquilo que talvez você imaginava. Bom, vamos lá, vamos para o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O texto vai nos dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos ler novamente agora? Vamos ler todo mundo junto? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quantos acreditam que a fé é uma certeza? Pode levantar sua mão. Muito bem, você está correto. É o que diz aqui o texto. Ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então pensa comigo, se a fé é uma certeza, onde há fé, não pode ter dúvida. Sim ou não? Não. Errado. E é por isso que eu estou dizendo que às vezes a gente aprende algumas coisas distorcidas e hoje a gente vai desmistificar essa relação aparentemente conflitante entre fé e dúvida, irmãos. Porque o que a gente aprende? Que fé e dúvida são incompatíveis. Uma é o inverso da outra. E que o inverso da fé é a dúvida e o inverso da dúvida é a fé. Não foi assim que a gente costuma ouvir? Ou seja, se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Ué, e se eu tenho fé, não posso ter dúvida. Senão, cadê a sua fé? Como é que você tem tanta dúvida no seu coração e ainda assim diz ter fé? Quantos já ouviram isso? Não vou te perguntar se você acredita, mas já ouviu, né? Eu também. E por muito tempo, eu repliquei isso e vivi isso de maneira
errada. Mas essa ideia, ela fazia eu me tornar o pior cristão do mundo. Porque a gente se culpa daí. Porque, poxa, se a fé não tem espaço para dúvida, nos momentos que eu tinha dúvida, eu me achava o pior de todos. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho fé nenhuma. Que miserável pecador que eu sou. E assim a gente vai aprendendo e replicando. Mas essa ideia, irmãos, ela não vai se sustentar diante da palavra de Deus. Pensa comigo num camarada. Quando a gente fala em fé, a gente pensa em uma pessoa. Quem? Abraão. Isso mesmo. Abraão é o pai da fé. Não é o pai da fé? Pois bem, é o que diz lá em Romanos 4:11. E se a gente considerar essa perspectiva de que fé e dúvida são incompatíveis, automaticamente a gente teria que dizer que, sendo Abraão o pai da fé, em nenhum momento da vida dele, ele duvidou. Porque como é que um homem que carrega um título tão poderoso, um status tão top, o pai da fé, teria duvidado em algum momento? Não. Ele nunca duvidou, nunca vacilou. Por isso que ele é o pai da fé. Não, irmãos, não. É exatamente isso que a Bíblia nos mostra, esse inverso. Qual é a história de Abraão? Abraão, ele foi casado com Sara. Sara era estéril. Ela não podia ter filhos. Ela não tinha capacidade de ter filhos. Mas Deus tinha planos para a descendência de Abraão. Tanto é que em Gênesis 15, Deus promete dar um filho para ele. E aí, ele leva para fora da tenda e diz assim, olha para o céu e conte as estrelas se é que você consegue contar todas elas. Assim será a sua descendência. Ou seja, Deus estava dizendo para ele o seguinte, Abraão, a sua mulher é estéril, hoje aos seus olhos vocês não podem ter filhos, mas sai da tua casinha e olha para o céu. Esse tanto de estrelas vai ser a sua descendência. Então Deus estava dizendo ali, olha, a partir de você, você vai ter um filho, a partir de você eu vou te multiplicar e grande será a sua descendência. E no versículo 6 de Gênesis 15, a Bíblia vai nos dizer que Abraão creu no Senhor. Ora, ele teve ou não teve fé no que Deus falou? Teve. Deus falou que ele teria uma descendência como das estrelas, e aí a Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus. Ele acreditou na promessa, irmãos. Ele teve fé. Porém, o tempo passou. E com o passar do tempo, a sua mulher Sara não engravidou. E aí você já começa a imaginar onde essa história vai terminar. Porque tem uma promessa feita por Deus. Não foi por profeta, não foi por anjo. Deus falou para ele. E aí, a sua mulher não engravida. Até que chega um dia que a sua própria mulher diz para ele, olha, Deus realmente me impediu de ter filhos. Eu acho que aquilo que você ouviu talvez era uma voz da sua cabeça, era algo assim sem sentido. Então faz o seguinte, vai e se deite com a nossa serva e tenha um filho com ela. Vai, tenha um filho com ela. E Abraão, irmãos, por incrível que pareça, foi. Ele aceitou a proposta e foi ter um filho com a escrava. Se Abraão não tivesse tido dúvida no seu coração, ele teria ido? Não, óbvio que não. Se ele não tivesse duvidado, ele teria dito assim, ei, Sara, quieta mulher, não fala besteira. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir, então, quieta, a promessa foi feita, ele vai cumprir. Mas, irmãos, até mesmo o pai da fé, Abraão, duvidou. Se ele não tivesse duvidado, ele não tinha aceitado a proposta e não teria tido um filho com a escrava. Que, por sinal, esse filho é a causa de todo o conflito entre Israel e Palestina hoje. Assunto de escola bíblica dominical. Quem faz EBD com a gente já aprendeu isso aí. Então, sim, em certo momento da sua vida, o próprio pai da fé, ele também teve dúvidas no seu coração. E essa dúvida fez com que ele tomasse a decisão errada. Só que mesmo a dúvida que ele teve, o levando para uma decisão errada, isso anulou a fé dele? Não anulou a fé dele. Tanto é que em Hebreus 11, versículo 8 a 19, a sequência do texto que lemos aqui,
esse texto vai relatar a trajetória de Abraão. E ele vai dizer o seguinte, olha, foi pela fé que Abraão fez isso, foi pela fé que Abraão fez aquilo. Então sim, ele teve fé mesmo tendo dúvida e teve dúvida mesmo tendo fé. E aí, irmãos, o nosso desafio então qual que é? É conseguir encontrar um caminho que concilie essas duas coisas, fé e dúvida. Porque a gente aprendeu que fé e dúvida não se batem, como água e vinho, não se mistura. Mas hoje nós vamos aprender algo diferente. É possível conciliar fé e dúvida? Sim, é possível conciliar a fé e a dúvida. E para isso, nós vamos começar com o texto original de Hebreus 11, versículo 1, que nós lemos. Se a gente ler aqui no português, nós vamos ver que ele vai dizer assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa palavra que foi traduzida para convicção, no original grego dela, ela é a palavra elenkos. E essa palavra significa literalmente a verificação pelo qual algo é provado ou testado. Então, olha só, a palavra convicção significa verificação pelo qual algo é provado ou testado no original. Então, se a gente lê esse mesmo texto de Hebreus 11 na versão Almeida Revista e Corrigida, bota para nós a outra versão, a ARC. Olha o que vai dizer outra tradução da Bíblia em português. A fé é a certeza de que vamos receber... Não, essa NTLH não, bota a ARC para mim. ARC. ARC. Não tem aí? Então volta naquela NTLH. Eu não gosto dela, mas volta ali. Porque eu quero pegar essa palavra aqui, ó. A fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então o texto está nos dizendo que fé é prova. Sim ou não? Sim. Tá? Prova do que não vemos. E quando a gente cursou Direito na faculdade, eu e o senhor Wilson, colegas de classe, não fomos não, ele estudou bem antes do que eu sou mais jovem. Quando a gente estudou Direito, nós aprendemos que o que é a prova? A prova, ela é a comprovação de um fato ou a verificação se aquele fato é verdadeiro ou não. Então, olha que legal, é a mesma definição da palavra elenkos, que é a convicção que nós temos ali. Então vamos para um raciocínio lógico agora, e eu já vou te dar um exemplo que vai esclarecer tudo na sua cabeça, ok? Para que algo precise ser provado, necessariamente precisa haver o quê sobre aquele fato? Dúvida. Se eu preciso provar alguma coisa, é porque há dúvida sobre aquilo ali. Aonde não tem dúvida, irmãos, não precisa prova. Ora, se eu estou vendo uma cadeira preta na minha frente, você precisa provar para mim que essa cadeira é preta? Não. Você precisa provar para alguém que essa caneca é transparente com o símbolo roxo da igreja? Não, porque não tem dúvida disso aqui. Não existe dúvida. A dúvida, a prova, ela só nasce a partir da dúvida. E fé é o quê? Prova. Então a fé nasce na dúvida. Uma não anula a outra. Uma surge da outra. Se eu não tenho dúvida, eu não preciso de fé. Eu preciso de fé justamente onde eu não tenho certeza, onde está a dúvida, onde eu não consigo ver, onde os meus olhos não enxergam mais, onde o meu pé não pode pisar com firmeza. Nessa dúvida, a fé tem que nascer. É nesse ponto que eu quero chegar com você. Então, vou te dar um exemplo aqui para ficar ainda mais claro. Imagina comigo que o nosso querido Gabriel me deve 5 mil reais. Tá amarrado, né, Gabriel? Mas imagina que o Gabriel me deve 5 mil reais. E eu entro com uma ação judicial contra ele, dizendo assim, olha, senhor juiz, contra ele e contra o Doug, que entrou agora. Pronto. Eu digo assim, olha, senhor juiz, o Gabriel e o Doug me devem 5 mil reais cada um. Eu vendi para eles uma toalha ungida com o suor do pastor, uma toalha que cura, e eles não pagaram. Então eu estou entrando com uma ação judicial aqui para cobrar eles, porque eles são safado caloteiro. E aí os dois vêm ao processo se defender. Só que daí eles respondem assim, olha, senhor juiz, é verdade, a gente deve lá para o pastor 5 mil reais cada um,
A gente pegou a toalha mesmo, a gente estava emocionado, a gente achou que ia funcionar, mas não funcionou, então... Mas a gente concorda que a gente deve. 5.000 cada um. Preciso provar mais alguma coisa de que eles me devem? Não. Eles confessaram. Tem dúvida que eles me devem? Não. Agora, se eles respondessem ao contrário, não, senhor juiz, nunca encostei numa toalha do pastor, imagina, até frequento a igreja, mas nunca que ele vendeu toalha, nunca que eu peguei toalha. O que eles precisariam fazer, que eu precisaria fazer? Provar. Provar que eles me devem. Então, fé é prova e fé nasce na dúvida, assim como a prova nasce na dúvida. Exatamente isso. Agora você diz assim, ó. Por favor, gente, interage comigo. Vai. Pronto. Vem cá, Ronaldo, vem cá. Vou dar um exemplo ainda mais prático para nós. Ronaldo está sempre assim tão chique nos cultos, hoje eu vou pegar ele de exemplo. Pena que hoje a gente não está gravando o vídeo do culto, senão tu ia ficar famoso no YouTube. O Ronaldo, ele é mais baixo do que eu. Não, né? Eu precisaria provar para você de alguma forma que ele é mais baixo, né? Mas não tem nem como, basta você olhar e ver a diferença de tamanho. Seus olhos estão vendo que ele é mais alto? Sim. Não preciso provar, ele é mais alto. Vira de costas para mim. Isso. Faz algum número com a sua mão, mas não mostra para mim que número é. Faz só para a igreja e mostra para eles. Fez? Tá. Agora você pode falar para mim que número é. 3. Vocês estão vendo o número que ele fez? É 3 ou não? Mas vocês estão vendo, eu não estou vendo. Eu preciso de fé para acreditar que ele está fazendo o número 3, porque eu não vejo. Vocês precisam? Não, porque aonde há vista, não precisa prova. Por isso que Hebreus 11 vai dizer que a fé é a prova do que não se vê. Exatamente isso. Uma salva de palmas para o nosso voluntário. Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Exatamente isso, irmãos, que eu queria mostrar para você. A fé, ela nasce justamente dessa dúvida dos seus olhos não enxergarem alguma coisa. Então, ter dúvidas é normal no processo da fé. Faz parte, é necessário que haja dúvida para que nasça a fé. Se não tem dúvida, não precisa de fé, irmãos. Eu estou de camisa preta, não tem dúvida disso. Para que eu vou ter fé de que eu estou de camisa preta? Só se for louco, né? Um pastor meio fora da casinha, mas não é isso. Então, aonde não há vista, aonde os nossos olhos não veem, nasce a fé. É o texto que lemos, né? A fé é a prova ou a convicção daqueles fatos que não estamos vendo. Até aqui tranquilo? Amém. Ok. Agora, irmãos, quando nós falamos sobre fé e sobre crer mesmo sem ver, nós não estamos falando de simplesmente acreditar em algo da parte de Deus. Se a gente levasse por esse caminho, essa explicação ia ser muito rasa e muito simplória para definir o que é fé, que é simplesmente acreditar. Porque Tiago 2 vai dizer que até os demônios creem. Projeta para nós Tiago 2,19. Tiago 2,19. Não botou o banner do tema hoje aí? Tá ali? Tá lá no finalzinho. Você crê... põe no NA. Isso, NA, a nossa versão oficial aqui. Você crê que Deus é um só? Pois faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, irmãos, crer até o diabo crê, até os demônios creem. Essa fé que nós estamos falando aqui, ela não é simplesmente um acreditar. Mas essa fé que estamos falando, ela está diretamente ligada a um negócio chamado obediência. Obediência ao Senhor. Bota para nós o versículo 8 de Hebreus 11. Joga na tela aqui para a gente. Vai dizer assim, ó. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria como herança e partiu sem saber para onde ia. Está na tela? Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Sem saber, sem ver, mesmo com dúvida no coração, ele teve fé e obedeceu. Essa é a verdadeira fé bíblica que nós temos que gerar no nosso coração. Uma fé que mesmo quando duvida, decide obedecer ao Senhor. Essa é a fé que Deus espera de nós. E esse é o tema da mensagem. Agora pode pôr o tema aqui no telão para a gente. Essa fé que deve nos conduzir em obediência total a Deus, mesmo em meio à dúvida e mesmo sem saber o que vem depois. Foi isso que Abraão fez. O próprio pai da fé nos deu o exemplo. Recebeu o chamado e obedeceu, sem saber para onde ia. O texto nos mostra isso no finalzinho do verso 8. Então, mesmo sem ter todas as respostas, Abraão obedeceu pela fé. E é assim que eu e você devemos fazer também. Pela fé, obedecer ao Senhor. Essa obediência, irmãos, ela não tem como requisitos respostas, gostos ou vantagens, no sentido de que, eu só vou obedecer a Deus se ele me contar o que eu quero saber. Imagina Abraão dizer para Deus, não, eu até vou, mas tu tem que me contar para onde? Não. Ele recebeu o chamado, creu, obedeceu e foi. Uma obediência que não tem como requisito justamente a resposta de Deus. Deus dá uma orientação, mas ele não precisa mostrar todo o caminho. Nós é que precisamos ter fé e obedecer a esse chamado que ele está nos fazendo. Também não tem que levar em conta os gostos, ou seja, eu só vou obedecer se for naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, ou ainda, não leva em conta vantagens, só vou obedecer se me trouxer algum benefício. Aí eu obedeço a Deus, se for para benefício próprio. Mas, irmãos, muitas vezes, obedecer a Deus vai nos levar a perder coisas. Olha, sou arriscado a falar que muitas vezes, obedecer a Deus nos leva a perder coisas. A perder a nossa razão, a perder as nossas convicções, que a gente era tão firme nelas. O obedecer a Deus vai nos mostrar que a gente não sabe de nada e que Deus é que sabe de tudo. Às vezes também uma perda material, Deus vai dizer, abre mão. Diz que você tanto está brigando, abre mão e deixa para ele, deixa ele levar embora. Vai te causar um prejuízo, mas você vai estar em obediência a Deus. Então, obedecer a Deus, irmãos, muitas vezes nos faz perder. Nem sempre obedecer a Deus é para vitória, para ganhar, para benefício, não. Muitas delas é para fazer a gente perder mesmo. Mas essa obediência, ela só requer de nós uma coisa: fé. Não tem a ver com gosto, com resposta ou com vantagem, mas tem a ver com fé. Você tem fé em Deus? Sim. Então você confia na soberania de Deus? Espero que sim. Se você confia, você precisa obedecer ao Senhor a todo momento e em qualquer circunstância. Não importa o que isso te custe. Mesmo que a gente perca, mas se o reino de Deus ganha, obedeça. Mesmo que eu precise ser prejudicado de alguma forma, mas se a minha obediência vai glorificar ao nome do Senhor, obedeça. Porque mais vale o reino de Deus ganhar do que você. E mais vale você perder do que o reino de Deus. Venhamos, convenhamos. Quem somos nós na fila do pão? Não é verdade? Então essa é, irmãos, a fé que Deus espera de nós. Eu quero já chamar a equipe de louvor aqui novamente. Pode subir quem estiver disponível. E hoje nós aprendemos que a dúvida não é inimiga da fé. Pelo contrário, as duas, elas andam juntas. Elas não são muros, são pontes. Não são inimigas, mas elas conseguem se conciliar. Então, irmãos, ela faz parte desse processo de formação da fé, e ter questionamentos durante a sua vida cristã é perfeitamente normal. Não se sinta culpado por isso. Todos nós, em algum momento da caminhada, vamos ter nossas dúvidas, vamos ter nossos pontos de interrogação, mas isso não significa que a nossa fé foi embora,
ou de que não estamos bem com Deus, talvez sim, mas espero que não. Mas ter dúvidas, irmãos, é isso que eu quero que você entenda, ter dúvidas faz parte do processo. Essa história de que, se você tem fé, não pode ter dúvida, e se você tem dúvida porque não tem fé, corta isso da sua vida, tira esse jugo dos seus ombros, e se alguém um dia tentar te falar isso de novo, você diz, senta aqui que eu vou te ensinar o que é o processo da fé, como que nasce a fé. E aí você dá o exemplo aqui do Adriano, você dá o exemplo da camisa, qualquer exemplo aí que você explique. Se você está vendo, não precisa fé. A fé nasce justamente daquilo que você não vê, daquilo que você não sabe, daquilo que você não enxerga. Então todos nós teremos dúvida. Só que, e aí é o último ponto para nós fecharmos. Ter dúvidas é normal? Sim. O que não é normal, insistir na dúvida ao ponto dela virar uma incredulidade no nosso coração. Aí sim, aí a incredulidade é contrária à fé. Aí nós estamos pecando contra o Senhor. Dúvida, irmão, você sempre vai ter, mas você vai rebater, você vai combater a dúvida com a fé. Agora, se você viver na dúvida, não conseguir desenvolver a sua fé ao ponto daquela dúvida gerar uma incredulidade no seu coração, aí a gente tem um problema que precisa ser tratado. Porque sim, a incredulidade é contrária à fé. Portanto, quando você se ver diante das dúvidas da jornada cristã, peça ajuda ao Espírito Santo para que você lide com cada uma delas e escolha ter fé, confiar e obedecer ao Senhor. Assim como o pai da fé, Abraão, fez e nos deu o exemplo. Obedeça a todo momento, em qualquer circunstância e a todo custo, pois a nossa fé tem que andar de mãos dadas com a nossa obediência. Amém, igreja? Era isso que eu queria deixar para você. Vamos curvar nossas cabeças e orar?